a nossa live desta noite e quero convidar você que está chegando neste momento junto conosco, se possível, desde já pega a sua Bíblia para que nós possamos continuar o nosso estudo de quarta. Nós estamos estudando aqui para aqueles que não estiveram conosco nas quartas passadas. Nós demos início aqui a um estudo no capítulo de número 8 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Então hoje eu queria dar continuidade a este estudo. Eu gostaria de fazer a exposição de todo o capítulo. Nós falamos aqui um pouco do versículo de número 18 até o versículo 25. E hoje então nós vamos dar sequência aqui à nossa exposição, tendo por base, como um título aqui para nós trabalharmos nesses dias, este texto, um dos versículos que aparecem aqui dentro do capítulo 8 da carta aos Romanos, que é o capítulo de que é o versículo de número 37, onde Paulo ele usa uma frase que define para nós o que é a vida cristã. Paulo diz para nós que a nossa posição hoje é como mais que vencedores por meio de Cristo Jesus. Essa é uma palavra, meus irmãos, aí, que ela resume para nós todo o capítulo de número 8, que é para nós aqui o ápice da exposição do apóstolo Paulo sobre a nossa justificação em Cristo, a nossa posição, a posição que hoje nós estamos em Cristo Jesus. Então eu queria trabalhar aí nesses dias em cima desta temática. Hoje o texto, para nós darmos continuidade, então eu quero usar apenas 2 versículos aqui para a nossa exposição, que são versículos de número 26 e 27 do capítulo de número 8. Mas antes de nós então começarmos, meus irmãos, esse nosso momento de estudo nesta noite, eu quero fazer uma oração. Eu quero que, se possível, você feche os teus olhos aí juntamente comigo, você possa pedir ao Senhor nosso Deus neste momento a sua graça, a sua misericórdia, para que Ele ilumine a nossa mente e o nosso coração, para que nós possamos então compreender a palavra do nosso Deus. Vamos orar neste momento, meus irmãos? Senhor nosso Deus, eu quero, ó Pai, agradecer-te, ó Pai, mais do que tudo neste momento, porque nestes dias o Senhor tem sido tão gracioso, ó Pai, tão misericordioso para com as nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, porque a semelhança de Davi no Salmo 34, no versículo de número 8, nós podemos usar a mesma afirmação hoje para cada um de nós também, Senhor. Nós temos provado e temos visto o quanto o Senhor tem sido bom para conosco. Mesmo, ó Pai, em dias conturbados, em dias dificultosos, ó Pai, principalmente no nosso contexto, ó Pai, como filhos do Senhor, ó Pai, como servos do Senhor Jesus, a dificuldade do distanciamento da família da fé, da nossa igreja, onde nós comungamos. Nós agradecemos ao Senhor, ó Pai, porque mesmo assim, todos nós temos experimentado, ó Pai, em nossos corações o Teu amor e da Tua bondade. Pai, mais do que tudo neste momento, que o Senhor nos alimente por Tua palavra, que o Senhor gere em cada coração daqueles que estão conosco neste momento de live, ó Pai, que o Senhor possa trabalhar em cada um desses corações, que o Senhor possa alcançá-los por meio do Teu Evangelho, por meio da Tua palavra, e que em tudo, Senhor, nós sejamos enriquecidos pelas coisas celestiais, pelas coisas que vêm do Teu trono de graça, do Teu trono de glória a cada um de nós. É a nossa oração e o nosso pedido a Ti, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, como eu disse, eu quero fazer então a leitura aqui do versículo de número 26 e 27 do capítulo 8 da carta aos Romanos. Nós vamos então compreender aqui esta sequência lógica que o apóstolo Paulo está trabalhando aqui então neste capítulo. O versículo de número 26 e 27 do capítulo 8 da carta aos Romanos diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações
sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Até aqui somente a leitura, e eu quero recapitular aqui algumas coisas importantes deste capítulo de número 8, tendo em vista para nós, como o ponto de partida, como foi dito, o versículo de número 37, onde o apóstolo Paulo faz esta afirmação muito contundente, onde ele diz que nós somos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus, por meio daquele que nos amou. Por que o apóstolo Paulo ele pode, meus irmãos, afirmar com tanta veemência que nós somos não somente vencedores, mas Paulo diz mais que vencedores por meio daquele que nos amou? Se você observar a exposição do capítulo de número 8, a afirmação do apóstolo Paulo a partir do versículo de número 1, começa mostrando que nós somos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus, porque por meio da obra redentora de Cristo Jesus, aquilo que nos era devido como pena judicial por causa dos nossos pecados, foi paga em Jesus. A transição aqui do capítulo de número 7 para o capítulo de número 8, é um texto onde o apóstolo Paulo fala da experiência pessoal que ele tem depois da obra regeneradora do Espírito Santo em seu próprio coração. É ali neste capítulo de número 7 que nós encontramos Paulo afirmando que há uma guerra interna dentro do seu coração, porque agora existe uma nova lei que foi implantada pelo próprio Espírito em seu coração, que conflita com a lei que imperava por causa da sua natureza corrupta e terrena. É ali no capítulo 7 que nós encontramos o apóstolo Paulo afirmando, no versículo de número 19 e 20, que aquilo que ele deseja fazer, ele não consegue, porque há uma lei interna no seu coração que me inclina a fazer aquilo que não é a vontade de Deus. Mas agora, com a ação do Espírito Santo, com a ação soberana do Espírito Santo em seu coração, o apóstolo Paulo nos diz então que ele pode agora, por meio do auxílio do Espírito, guerrear contra aquelas obras que o levaram a morrer espiritualmente. E aqui no versículo de número 25, que é o ponto alto então para nós do capítulo 7, é onde nós encontramos Paulo afirmando ali que pela graça de Cristo, ou seja, ele dá um brado de triunfo aqui dizendo: graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor, eu agora então posso perceber que aquela velha natureza não tem mais domínio sobre mim. Então, nesta transição é que o apóstolo Paulo ele passa para o versículo 1 do capítulo 8, afirmando que agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Jesus Cristo. Porque aquilo que fora impossível à lei, o que estava enferma pela carne, ou seja, a incapacidade do homem de poder alcançar a salvação por seus próprios méritos, pelo seu próprio esforço, foi conquistada por meio de um homem perfeito, que Paulo vai qualificar aqui para nós como nosso Salvador, Cristo Jesus. É por isso que esta é a primeira afirmação de nossa vitória. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, justamente porque em Cristo nós encontramos a redenção, a libertação dos nossos pecados. E não somente isso, meus irmãos, mas a partir do versículo 12 até o versículo 17, o apóstolo Paulo também nos explica que por causa da obra de Cristo, nós recebemos também uma nova identidade. Se você se lembrar, aqui Paulo está recapitulando aspectos que dizem respeito à obra de Deus no princípio, ao criar os nossos primeiros pais, Adão e Eva, e nós compreendemos então que o pano de fundo teológico aqui do apóstolo Paulo é aquele livro de Gênesis, onde nós temos toda a narrativa da criação nos seus pormenores, onde na descrição de Gênesis nós percebemos que Deus ele cria o homem debaixo de um pacto, uma aliança estabelecida ali dentro de um jardim, no caso o jardim
do Éden. É ali que nós encontramos também a quebra deste pacto, que desencadeia então toda a rebelião consequente, por causa deste ato dos nossos primeiros pais, o que o fez banir aqueles nossos primeiros pais do jardim. O texto lá para nós de Gênesis capítulo 3 diz que o Senhor colocou querubins às portas do jardim para que o homem não tivesse mais acesso àquela árvore, para que ele não morresse eternamente, porque esta então seria a sua condição se ele continuasse a comer daquele fruto. E ali então que é inserido então o Evangelho. E é justamente a mensagem do Evangelho que nos dará então informações de que há a possibilidade então de uma nova filiação para com Deus. É aqui que o apóstolo Paulo nos explica que por meio da obra do Espírito Santo nós conseguimos então poder ter uma nova relação para com o Senhor. Ele explica isso no versículo de número 15, que nós agora não mais recebemos o espírito de escravidão, ou seja, nós não estamos mais debaixo da escravidão do pecado, mas agora nós somos filhos de Deus por causa da obra interna que o Espírito Santo de Deus realizou em nossos corações, o que nos habilita a chamar então agora Deus de Pai. Ele pode ser chamado agora como o nosso Pai, o nosso paizinho. A palavra que Paulo usa aqui no contexto, que aparece principalmente aqui no versículo número 15 do capítulo 8, era uma expressão aramaica que dava o sentido de papai, paizinho, uma expressão muito próxima. Então o que o apóstolo Paulo de fato quer mostrar nesses versículos é justamente essa relação do crente em uma nova identidade para com Deus, em uma nova filiação, agora adotado por meio da obra de Cristo Jesus, agora como família de Deus. E no versículo número 18 até o versículo 25, que foi aqui para nós então o nosso último objeto de estudo, o apóstolo Paulo afirma aqui para nós sobre a realidade do sofrimento. Versículo de número 17 até o versículo 25, Paulo afirma para nós que nós somos agora herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, mas se com Ele sofrermos, ou seja, que a partir de então o sofrimento será um elemento junto, que caminha junto à vida cristã. E nestes versículos, então, versículo 18 até o versículo 25, Paulo vai responder para nós o porquê do sofrimento existir. É aqui que Paulo vai nos explicar que a ação soberana de Deus permitiu, nos seus decretos eternos, que o sofrimento entrasse como parte de todo o plano da história deste mundo. Mas aqui também percebemos que Paulo não somente afirma que o sofrimento será um elemento que se desencadeou por causa da rebelião dos nossos pais no Éden, que trouxe não somente os efeitos morais, os efeitos pecaminosos que dizem respeito a atos morais, os efeitos que os teólogos chamam de efeitos noéticos, efeitos que atingiram, corromperam o homem no seu todo e também na sua parte mais profunda, na sua mente, no seu coração, nas suas volições, nas suas vontades. Há este aspecto também desse sofrimento moral que diz respeito ao pecado, mas também como consequência do pecado houve também efeitos naturais, houve uma colisão juntamente com o pecado que trouxe consigo transtornos naturais. É aqui que entra então a consequência desse desvio natural que faz com que nós venhamos a sofrer enfermidades. É aqui que entra também pontos como o conflito que temos em compreender do porquê existem guerras, do porquê existem efeitos naturais cataclísmicos que tiram a vida de milhares e milhares de pessoas neste mundo, porque existem epidemias. Onde está Deus dentro deste plano que está acontecendo no mundo? Será que há um plano superior? Ou será que essas coisas estão acontecendo aleatoriamente, sem haver alguma resposta específica?
é que o apóstolo Paulo explica então para nós: que o mundo está sujeito por causa de uma maldição que o próprio Deus instaurou, que o próprio Deus colocou por causa da rebelião dos nossos primeiros pais. Isso nós encontramos em Gênesis, capítulo 3, lá no versículo de número 17, aonde o Senhor profere então esta palavra de maldição, dizendo aos nossos primeiros pais, principalmente a Adão, como o representante pactual ali no Éden, dizendo que por causa do seu pecado maldita seria a terra. Ele então provaria, no seu trabalho, da canseira, do enfado, e não somente isso, a terra também produziria cardos e abrolhos. Não haveria mais somente o fruto, o bom fruto da terra, mas com isso também viriam os espinheiros, toda a questão deste desvio natural. Nós encontramos ali a resposta então naquele texto de Gênesis capítulo de número 3, e aqui Paulo afirma então que esse desencadear tem como fruto maior o pecado. É a semente do pecado que provocou tudo aquilo que hoje nós conhecemos, não somente como um sofrimento moral, mas um sofrimento também que traz transtornos para o mundo. O mundo sofre com isso. Nas palavras de Paulo, em suas afirmações, ele diz que é por causa disso que há uma ardente expectativa. E Paulo usa uma palavra aqui na língua grega, que aparece aqui no versículo 19, tem a ver com o coração palpitante. A criação que hoje sofre por causa do pecado, por causa da sujeição que os nossos primeiros pais deram então à vinda do pecado ao mundo, faz com que a criação, os seres inanimados, os animais, toda a criação de Deus cósmica venha a sofrer os efeitos do pecado. E ela tem um coração palpitante e aguarda a revelação dos filhos de Deus. É como se ela estivesse subindo as montanhas para tentar avistar de longe quando essa realidade então será transformada, ou seja, quando haverá a libertação, a redenção deste mundo de uma forma completa. É por isso que Paulo coloca aqui uma palavra que é importante nesses versículos, que é a palavra esperança. É a esperança que move o coração dos filhos de Deus nesses momentos de sofrimento, de saber que há um plano maior, de que há um propósito, de que este mundo não foi criado ao acaso, mas de que há um soberano que não somente governa todas as coisas, mas que controla e consegue com a sua mão poderosa governar e dirigir todos os aspectos, desde o macro até os micro daquilo que acontece neste mundo. É por isso que Paulo então ele passa a mostrar que há uma expectativa na criação, mas também há aqui a expectativa daqueles que foram regenerados, daqueles que têm as primícias do Espírito, ou seja, daqueles que estão experimentando os primeiros frutos da fé. Versículo de número 23. Então é por isso que Paulo ele mostra que há esses três gemidos que aparecem aqui. Há um gemido da criação, ou seja, dos seres inanimados que representam todo o cosmos em ardente expectativa de que este mundo será regenerado, será transformado, liberto da escravidão que hoje ainda impera do pecado neste mundo. Juntamente com esses, então, estão também aqueles que foram regenerados, aqueles que têm as primícias do Espírito. E no versículo de número 26, então Paulo ele faz para nós aqui essa transição natural do texto, mostrando que nós aguardamos com paciência que todas estas coisas aconteçam, mas aqui, meus irmãos, nós acabamos percebendo então que mesmo tendo esta esperança vívida de saber que todas essas coisas experimentarão a libertação de uma forma completa e consumada por meio da obra de Cristo Jesus, mas nós percebemos que nós temos dificuldade em lidar com estas realidades. É muito difícil nós compreendermos e lidarmos com a questão do sofrimento tão palpável e tão próximo conosco. São nos momentos de sofrimento, mesmo com a fé expressa aqui do apóstolo Paulo, dizendo que
ele tem por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com aquilo que nós temos de experimentar no mundo por vir, no mundo recriado por Deus, mas mesmo assim nós sabemos, meus irmãos, que nós temos fraquezas. Porque perceba que Paulo ele usa ali no versículo 26 a expressão fraqueza a par, juntamente com a ideia de que existe alguém que nos assiste, de que nós precisamos de uma força, de uma capacitação maior que não vem de nós mesmos. É por isso que Paulo diz então que para que nós possamos ser auxiliados e consigamos então vencer este mundo de sofrimento, este mundo de dor, conosco, juntamente conosco, está o Espírito Santo de Deus, que segundo o versículo de número 26, nos assiste em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém. E aqui a palavra de Deus, por meio do apóstolo Paulo, nos faz lembrar, meus irmãos, de um aspecto muito importante da obra do Espírito Santo. Toda a Trindade está empenhada neste projeto da redenção. O Pai, ele é descrito para nós nas páginas da Escritura Sagrada como o grande arquiteto da obra da redenção. Ele é o projetor de toda esta obra. Nós conhecemos Cristo Jesus, o nosso Senhor, como aquele que ele realizou a obra que era lhe devida como o Messias prometido, como o Salvador dos homens. E o Espírito Santo ele é aquele que aplica toda a obra da redenção. Então a Trindade está envolvida com esse plano que abrange não somente os seres morais, ou seja, os filhos de Deus, mas também o cosmos. Ele está interessado com este propósito redentor. E nós entendemos também, meus irmãos, nesse aspecto, principalmente na pessoa do Espírito Santo. Eu quero lembrá-los que a Bíblia descreve o Espírito Santo não como uma força, o Espírito Santo não é para nós uma força ativa, uma força impessoal. Pelo contrário, Paulo nos explica em muitos momentos, principalmente na carta que ele escreve à igreja de Corinto, que o Espírito Santo ele é uma pessoa, que ele tem sentimentos, que ele carrega nele mesmo os mesmos atributos que tanto Deus Pai como Deus Filho o tem. E uma das expressões importantes que definem para nós quem é o Espírito Santo, quem é a pessoa do Espírito Santo na obra da redenção, ele é trazido para nós, segundo a informação do Evangelho de João capítulo 16, como o nosso Consolador. Lá no capítulo 16 do Evangelho de João, você vai se lembrar que os discípulos do Senhor Jesus eles estavam passando por um momento de tensão, justamente da passagem do Filho pela morte e posteriormente então a sua ascensão aos céus. E logo em seguida o Senhor Jesus ele faz a promessa de que eles não ficariam órfãos, mas que o Senhor Jesus enviaria então uma terceira pessoa, o próprio Deus que viria posteriormente depois da sua ascensão e que seria então o Consolador daqueles que ficariam e que teriam de enfrentar aflições. Você se lembrar, inclusive esse foi o texto que nós estudamos aqui no último domingo que estivemos, João capítulo 16, versículo 33, é aquele texto onde nas palavras do próprio Senhor Jesus ele afirma que no mundo nós teríamos aflições. Neste mundo, onde há um sistema pecaminoso, ainda onde há essa sujeição do pecado que ainda afeta não somente homens, mas afeta também a natureza no seu todo. Então essa é uma afirmação muito forte do Senhor Jesus que aparece ali no texto. Mas por trás de tudo isso há a expressão do significado da obra do Espírito Santo como um Consolador. E é interessante que a palavra usada no Evangelho de João para Consolador é uma palavra grega, paráclitos, que significa aquele que se coloca junto, aquele que se coloca ao lado. E aqui a imagem de Paulo, por trás de todo esse ensino da pessoa do Espírito Santo, Paulo nos traz a ideia do Espírito Santo para nós no meio do sofrimento como um treinador. Hoje é de moda, meus irmãos, a ideia do personal. O personal
é aquele que te ajuda a poder malhar o seu corpo, a poder cuidar do seu corpo de uma forma talvez mais adequada, para que você seja fortalecido na sua saúde, para que você possa ter um bom desempenho no seu corpo. Então, essa é uma palavra que está muito na moda, né? Se você ter um personal, alguém junto a você, caminhando lado a lado com você, torna, né, a dificuldade da maratona, se assim eu posso dizer, mais fácil, mais leve. É interessante porque sempre as imagens usadas na Escritura para definir o que é a jornada cristã, muitas vezes elas são definidas como a figura de um atleta, né? Nós estamos correndo a carreira que nos está proposta. Se você se lembrar, né, a expressão usada lá em Hebreus, capítulo de número 12, na qual a gente não sabe quem é o autor da carta aos Hebreus, mas nós compreendemos muito bem que este autor estava empenhado a qualificar, né, a vida cristã como uma vida vitoriosa, porque nós temos alguém pelo qual nós nos focamos, e este é Jesus Cristo. E ali no capítulo 12, né, o autor da carta aos Hebreus usa esta imagem de uma corrida, de uma carreira, né, justamente daí que vem a palavra traduzida para nós hoje como maratona. Porque nós compreendemos, meus irmãos, que caminhar na vida cristã, né, caminhar esta carreira cristã, essa jornada cristã, é extremamente difícil. Aqui há sofrimentos que nos atingem, há coisas que trazem para nós desânimo. Por isso, mais do que tudo, nós precisamos de alguém que esteja junto conosco, e não somente junto, porque, como eu disse, é essa imagem, né, de um personal ao lado, de um treinador que caminha conosco, que nos fortalece, que nos ajuda no nosso desempenho. Mais do que isso, diferentemente destes treinadores, o Espírito Santo ele não está somente junto a nós, mas ele está em nós. É ele que está, né, segundo o apóstolo Paulo afirma em algumas outras cartas, como por exemplo a carta aos Efésios, que a eficácia do seu poder está operando em nós. Então, por trás desta expressão, deste nome próprio, o Espírito, está toda esta ideia de Paulo vendo que nós não estamos sozinhos, mas que nós estamos sendo auxiliados. E ele diz que também, ou seja, não somente a esperança está nos ajudando a caminhar neste mundo, mas também o Espírito semelhantemente nos assiste. E assistir aqui não é a ideia de que o Espírito Santo ele é um mero espectador daquilo que está acontecendo conosco. Mas Paulo usa aqui a palavra assistir sobre alguém que está carregando propriamente as nossas dificuldades. Ele está nos assistindo porque ele está não só junto a nós, mas ele mesmo está sentindo todo o sofrimento que nós mesmos experimentamos. Vai aparecer aqui uma expressão muito forte, né, dentro do texto que já apareceu ali, dentro do contexto, que é a expressão gemido. Não somente a criação geme, os filhos de Deus gemem, mas o próprio Espírito também tem gemidos inexprimíveis, que é o que vai aparecer na parte final do versículo número 26. Mas Paulo diz que o Espírito, ele semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. A ideia de fraqueza aqui, meus irmãos, está relacionada com todas as debilidades que nós estamos sujeitos enquanto neste mundo. A ideia da fraqueza aqui é a ideia da fisicalidade, é a ideia de que nós não podemos dar passos aqui sem este auxílio, sem esse assistir do Espírito Santo conosco. Se nós não tivermos esta capacitação, esse treinamento, este auxílio pessoal do Espírito Santo conosco, a vida diante do sofrimento seria muito mais difícil. E Paulo qualifica-nos aqui, então, usando essa palavra fraqueza, como pessoas incapazes. E isso aqui contraria, né, meus irmãos, totalmente esse evangelho triunfalista, né, que nós temos ouvido por aí em muitos círculos evangélicos, né? Não, você vai vencer, você vai chegar lá. Toda essa mensagem triunfalista, né, colocando o homem, né, como um vitorioso pela sua própria força, pelas suas próprias conquistas, cai por terra,
Porque Paulo afirma aqui para nós que ele não está dizendo que você e eu somente precisamos deste auxílio do Espírito Santo. Mas perceba que Paulo se coloca juntamente conosco. Ele diz: o Espírito nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. E aqui Paulo ele coloca para nós aqui um elemento, né, importante dentro da caminhada cristã. Ninguém pode viver no meio do sofrimento e no meio deste mundo sem orar. Orar é um elemento essencial da vida cristã. Nós compreendemos, meus irmãos, que a oração ela é parte integral da vida cristã. Ela não é um elemento acoplado à vida cristã, mas ela é essencial. Em todo o ensino bíblico sobre oração, nós acabamos percebendo que há lições extremamente importantes, meus irmãos, sobre uma vida de oração. Às vezes, lendo os evangelhos, nós nos perguntamos por que Jesus tinha que orar. Jesus tinha alguma necessidade, né, específica para orar? Nós acabamos percebendo que nós estamos falando do próprio Filho de Deus. E Jesus orava e se retirava muitas vezes, em alguns momentos, para orar, porque a oração em si, ela já é uma necessidade. Nós não devemos orar somente em momentos de alegria, quando está tudo bem, com o coração grato a Deus. Nós percebemos que a oração ela também aparece nos momentos de sofrimento. Se você se lembrar, a Escritura nos mostra que nos momentos finais que antecediam a ida de Cristo Jesus à cruz, Jesus estava em lugares, né, onde ele costumeiramente se retirava para orar. Dentre eles, por exemplo, é o Monte das Oliveiras. Em Mateus capítulo 26, nós encontramos Jesus orando, se preparando para poder enfrentar uma das coisas mais difíceis que seria o ápice do seu ministério terreno, ou seja, a morte e morte de cruz. Então, a necessidade da oração ela é essencial, porque ela é o respirar da vida cristã. Mas a ideia de Paulo aqui ao falar que nós não sabemos orar como convém, nos traz aqui lições extremamente importantes, meus irmãos. A primeira delas que nós podemos perceber aqui é de que há uma forma em que todos nós sabemos como orar. Jesus nos deixou um modelo de oração, e esse modelo de oração você encontra, por exemplo, no famoso Sermão do Monte, capítulo 6, versículo 9 até o versículo 13. Ali nós temos um modelo de oração. Então nós temos um padrão. Perguntaram para o Senhor Jesus como nós devemos orar. Os discípulos de João Batista oram, eles têm um modelo de oração. Como nós devemos orar então? Dá-nos um modelo. Então o Senhor Jesus mostra que há uma prioridade. A prioridade tem a ver com Deus, né? Os primeiros pedidos de oração têm a ver com o seu reino, com a sua glória, com a santidade do seu nome. E depois, posteriormente, pedidos mais pessoais, pedidos, se eu posso dizer assim, mais circulares, que tem a ver conosco, pedidos como o pão nosso de cada dia, ou seja, as necessidades básicas que nós necessitamos para a vida. Pão é uma palavra genérica que resume tudo aquilo que nós precisamos para a vida. É ali que o Senhor Jesus então nos dá um modelo. Mas há um grande problema, porque nós muitas vezes não oramos da forma correta, com as motivações certas, porque na nossa limitação, ou seja, na nossa fraqueza, nós não conseguimos compreender os eternos propósitos de Deus. É por isso que nos momentos de maior dificuldade, como nos momentos de sofrimento que nos sobrevém, nós oramos muitas vezes de uma forma errada, fazemos pedidos errados, porque nós não podemos compreender os decretos eternos de Deus, os propósitos soberanos, exaltados na pessoa do Filho, exaltados em Deus. Essas coisas são complexas demais para nós. É por isso que nós precisamos do auxílio do Espírito Santo. E eu quero usar aqui um exemplo bíblico, meus irmãos, da vida do apóstolo Paulo, para ilustrar para nós este ponto aqui de como nós não sabemos orar como convém.
Se você se lembrar, há um episódio interessante da vida do apóstolo Paulo que nós encontramos lá na segunda carta que Paulo escreve à igreja de Corinto, ou seja, 2 Coríntios capítulo 12, nós percebemos o apóstolo Paulo falando de uma experiência muito particular e pessoal que ele tem com o sofrimento. Ele diz que o Senhor, colocou sobre ele um espinho, que ele chama de um espinho na carne, que nós não compreendemos o que é, não há possibilidade de nós informarmos com certeza o que seria esse espinho na carne. Alguns acreditam que seja alguma debilidade física que o apóstolo Paulo tinha, talvez alguma debilidade nos olhos que ele expressa na carta aos Gálatas, no final da carta aos Gálatas. Alguns acreditam que seja a possibilidade de Paulo ter perdido a sua esposa e por causa disso ele carrega consigo mesmo esse sofrimento, mas nós não temos de forma concreta a certeza do que seria este sofrimento. Talvez seriam as perseguições, não sabemos, mas nós sabemos que era algo que trazia muita dor, muito sofrimento para a vida do apóstolo Paulo. E nas suas próprias palavras, no capítulo 12, 2 Coríntios, ele diz que por 3 vezes ele pediu para que o Senhor retirasse dele aquele sofrimento, aquela dor, aquele espinho na carne. E a resposta, um texto muito conhecido para nós, o Senhor Jesus responde a Paulo dizendo: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo não compreendia até então, de uma forma muito correta, talvez, o propósito do espinho na carne, o propósito do sofrimento em sua própria vida, e por isso ele orou. Mas a oração de Paulo não era a oração mais adequada para Deus. O que Paulo precisava compreender é que há um propósito maior por trás do sofrimento. É muito estranho, nós olharmos para o sofrimento de uma forma assim palpável para nós como algo bom, como algo que traga algum benefício para nós, porque nós temos um coração mais estoico, nós queremos, como os filósofos estoicos dos dias que antecederam a vinda do Senhor Jesus ao mundo. Os estoicos permeavam com a sua filosofia o mundo grego e acreditavam que o sofrimento é um empecilho para a vida. Então a tentativa de fugir do sofrimento, de tentar vencê-lo, é o melhor escape, porque nós devemos buscar, encontrar nesse mundo a verdadeira felicidade. Essa era a proposta por trás da toda a filosofia estoica. Não havia um propósito dentro do sofrimento. Mas Paulo, segundo a sua experiência pessoal e própria, ele nos mostra então que muitas vezes aquilo que nós oramos e pedimos, muitas vezes nós não obtemos as respostas que queremos, porque, primeiro, como afirma o versículo 26, nós não sabemos orar como convém, porque na nossa leitura pessoal para a vida, nós não conseguimos compreender os propósitos maiores que estão por trás dos decretos de Deus, por trás de tudo. Há uma vontade soberana, e esta é a vontade de Deus. É por isso que o Espírito está conosco, intercedendo de forma adequada, de forma eficaz e muito melhor do que a nossa ínfima oração, a nossa pequena, e fraca e frágil oração. E é interessante, meus irmãos, que eu tenho ouvido há muito tempo atrás algumas coisas que têm surgido por aí, como pessoas que têm o dom da oração, ou pessoas que oram muito bem. Na minha experiência como pastor, algumas pessoas se aproximam de mim e falam: pastor, eu não sei orar, por favor, não me chama porque eu não sei orar bem. E a gente qualifica uma boa oração, se assim nós podemos dizer, uma oração que pode subir a Deus, como uma oração cheia de expressões rebuscadas, toda uma oração muito bem formulada, muito bem fundamentada. Mas a Bíblia em nenhum momento mostra para nós que nós sabemos orar bem. Isso é um grande equívoco nosso, que a gente tem escutado por aí, meus irmãos. É um grande ensino que não consta nas páginas da Escritura. A nossa oração é uma oração fraca, é uma oração ínfima, é uma oração pequena ante os propósitos eternos de Deus. Também nós acabamos percebendo que na nossa caminhada cristã, muitas vezes nós pedimos por coisas
e obtemos outras respostas. Nós percebemos, meus irmãos, que em muitos momentos da nossa vida, nós pedimos por uma cura e nós acabamos percebendo que Deus conduz talvez aquele pelo qual nós oramos à morte. Talvez essa seja a sua experiência. Quantas vezes nós pedimos por livramentos e parece que Deus Ele permite mais ainda dificuldades que aconteçam, que ocorram conosco? É justamente porque nós precisamos fazer, meus irmãos, como Tiago nos ajuda a compreender. Nós precisamos de sabedoria. E se você se lembrar, a carta de Tiago que traz para nós no versículo de número 3 até o versículo 5, ali no caso o servo de Deus Tiago, que não era um apóstolo, mas era um meio-irmão de Jesus, que escreve aquela carta, era um Tiago convertido, que experimentou a ressurreição de Cristo. Ele diz que nós precisamos pedir sabedoria, e sabedoria não somente para lidar com as questões do trabalho, com os nossos afazeres diários. É claro que Deus nos capacita, nos dá sabedoria para lidar com essas coisas, mas a sabedoria ali tem a ver com a questão de compreender melhor. Nós precisamos da sabedoria do alto para compreender os propósitos de Deus no meio do sofrimento, no meio das tensões, no meio das crises da vida. Nós precisamos de sabedoria, porque a nossa fraqueza como homem não nos permite compreender que há planos muito maiores, que são infinitamente maiores do que a nossa fraca compreensão em tentar entender os propósitos eternos de Deus. É por isso que o Espírito Santo nos assiste. É por isso que o Espírito Santo, então, ele está conosco para nos auxiliar e interceder por nós. Se você se lembrar, nós temos dois intercessores na Escritura Sagrada. Nós temos primeiramente o Senhor Jesus como o nosso advogado que intercede por nós junto ao Pai. O apóstolo Paulo faz menção dele no versículo número 34, como aquele que morreu por nós e que ressuscitou e que está à direita de Deus, o Pai, e também intercede por nós, como nosso advogado, que se coloca junto ao Pai. Mas nós também temos um segundo intercessor, e este é o Espírito Santo, é a pessoa do Espírito Santo, que intercede por nós, que se coloca juntamente conosco. E nas definições de Paulo ao falar aqui sobre o Espírito Santo, na questão desta intercessão, ele diz que o Espírito Santo ele intercede por nós sobremaneira, ou seja, de uma forma infinitamente soberana e maior do que a intercessão que nós fazemos a Deus, e com gemidos que não podem ser expressos por palavras. A ideia aqui de Paulo, quando ele usa essa construção final do versículo 26, que é tão difícil de ser compreendida, a gente tem muita dificuldade às vezes em lidar com a questão exegética aqui do versículo de número 26, por causa dessa expressão gemidos inexprimíveis. Alguns, no contexto pentecostal, têm compreendido aqui que tem a ver com a ideia de falar em línguas, mas o contexto para nós mostra o contrário. Mostra que essa expressão gemido ela já aparece na criação, que tem o seu coração palpitante de desejo de que todas as coisas sejam organizadas segundo a redenção que está em Cristo. Também nós que temos as primícias, diz Paulo, ou seja, que colhemos esses primeiros frutos da obra do Espírito Santo, mas o próprio Espírito que está em nós também geme, suspira, que é uma expressão mais qualificada, do termo na língua grega. Ele suspira, ou seja, ele lamenta, porque nós temos ainda que sofrer enquanto aqui. Nós temos ainda que sofrer as limitações do corpo que está sujeito à corrupção. É o homem exterior, como o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4, lá no versículo de número 16. Ele diz que este homem exterior ainda está experimentando a corrupção, ainda está sujeito à deterioração com o passar do tempo. Por isso, o Espírito que está em nós suspira, porque ele é um ouro puro, mas revestido por algo fraco e frágil. Dentro de nós está a expressão da pureza do Espírito Santo, que está trabalhando em nós, que está gemendo
suportando juntamente conosco as aflições que nós mesmos sofremos, com gemidos, com sentimentos, com expressões que Paulo nem sequer pode qualificá-las. Este é o sentimento do próprio Espírito Santo que está trabalhando em nós para nos regenerar. E quem é que poderia interceder em nosso lugar de uma forma tão eficaz e tão qualitativa em seus pedidos, senão o próprio Espírito Santo? É por isso que Paulo, então, no versículo 27, diz que aquele que sonda os corações, ou seja, Deus que pode perscrutar o mais íntimo dos homens, e não somente o mais íntimo dos homens, mas também juntamente com o Espírito Santo, que tem as mesmas capacidades, pode compreender a mente do Espírito, assim como o Espírito pode compreender de forma absoluta a mente do próprio Deus, porque Ele também é o próprio Deus que opera em nós. E Ele então pode, em sua intercessão, pedir aquilo que é a absoluta vontade de Deus pelos santos. Aqui o apóstolo Paulo ele quer exaltar, meus irmãos, justamente esta eficácia da intercessão do Espírito Santo em nós. Nós só não sucumbimos ainda diante de todo esse sofrimento, justamente porque o Espírito Santo, que é aquele que está nos fortalecendo, é o nosso paráclitos, aquele que se coloca junto a nós e em nós, esta é a ideia da expressão que nos traz a ideia do consolador, do confortador, aquele que está nos dando força. É por causa desta capacitação graciosa por meio do Espírito é que nós conseguimos então vencer. Por isso Paulo está caminhando, e nós vamos perceber aqui então que há um propósito soberano de Deus por trás de todos os sofrimentos. É por isso que quando a gente chega aqui, pessoal, no versículo número 28, onde Paulo diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A pergunta que nós sempre fazemos diante deste versículo é: qual o bem? De qual bem o apóstolo Paulo está se referindo aqui? Se você observar, o contexto aqui para nós, capítulo 8, é o contexto de sofrimento. Paulo está falando aqui para nós que, ainda que os sofrimentos do tempo presente estejam operando neste mundo, nós estamos sendo trabalhados pela esperança, pela intercessão do Espírito, e nós compreendemos então que todas estas coisas, incluindo o sofrimento, as crises, todas as coisas que estamos sujeitos neste mundo, estão cooperando para o nosso bem e segundo aqueles que são objetos do amor de Deus, porque a fidelidade de Deus para conosco, de não nos desamparar, tem o intuito de nos levar a ser como Cristo Jesus. Então o propósito da dor, daquilo que sofremos, que estamos sujeitos neste mundo, acima de tudo é nos tornar como Cristo Jesus. Esse é o propósito maior, soberano, por trás de todo sofrimento. É por isso que, mesmo diante de situações tão controversas, tão adversas que Paulo passou e que todos nós passamos também, é por isso que nós podemos ser qualificados então como pessoas mais que vencedoras por meio de Cristo Jesus. E que nestas palavras, meus irmãos, nós podemos confiar na nossa vida. Não há nada mais tranquilizador para nós em dias como estes, de saber que tudo vai passar, de que toda esta situação, ainda que terrível que seja, e eu não quero ser pessimista, mas quero ser realista e bíblico, meus irmãos, de que coisas muito terríveis ainda nos esperam, coisas muito mais assustadoras do que este presente momento, de tudo isso que nós temos presenciado nesses dias, hão de acontecer. Mas a vida cristã é uma vida que caminha na esperança que está em Cristo Jesus. É assim que nós estamos caminhando. E na quarta-feira que vem, na parte final desse texto, onde nós vamos continuar, mas nós vamos perceber que Paulo está, parece que subindo degraus da fé, até o ponto dele chegar a nos dizer que nada, absolutamente nada,
seja espada, seja dor, seja principado, seja potestades, nada pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Nós estamos sendo aperfeiçoados, e a melhor maneira de sermos aperfeiçoados na fé é justamente através deste elemento que é tão desprezado na vida cristã. Isso que tanto nós oramos pedindo a Deus para que nós possamos nos livrar dele, né, que é justamente o sofrimento. Mas eu quero que você possa orar nesses dias, que você peça a Deus discernimento, sabedoria que vem do alto, para saber que um dos elementos mais importantes para nos aproximarmos de Deus é justamente o elemento do sofrimento. E saiba que neste mundo você não caminha sozinho, que existe alguém que não somente está ao lado de você, mas que está operando em você. E este é o nosso Deus, o Deus Espírito Santo. Que Deus assim te abençoe. Eu desejo a você que você tenha uma semana abençoada e que você continue, gastando seu tempo orando, confiante de que tudo isso tem um propósito, tem um fim. Esse trem está vindo de encontro a nós, e ele se chama Cristo, para consumar a nossa esperança nele. Que Deus assim te abençoe. Amém. Eu quero orar com você, e assim nós vamos encerrar então a nossa live. Vamos orar, meus irmãos? Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por podermos ter este momento de estudo da Tua Palavra, Pai. E obrigado porque nesta noite, neste momento, o Senhor mais uma vez nos lembrou de uma promessa tão gloriosa para as nossas vidas. A promessa de que nós nunca estaríamos sós, mas de que estaríamos junto com a própria presença do Senhor conosco, o Deus Espírito Santo. Senhor, eu peço a Ti para que o Senhor nos encha, ó Pai, com a Tua presença, para que nós possamos, ó Pai, saber lidar com os problemas, com as dificuldades da vida. Ó Pai, nós todos compreendemos, ó Pai, que passaremos todos por certa medida de sofrimento enquanto neste mundo, Senhor. Sabemos que nós não estamos livres, ó Pai, destas situações tão tristes que o mundo nos trouxe e ainda nos trará. Mas que o Senhor implante em nosso coração esta viva esperança, a esperança de que tudo irá ficar bem, de que tudo que o Senhor faz redundará em glória e louvor para o Teu santo nome. Esta é a nossa confiança, Pai. Este é o nosso pedido a Ti. Ensina-nos a orar, Pai, conforme a Tua vontade. É o meu pedido a Ti, é a minha oração. Eu peço a Ti para que o Senhor continue abençoando a vida de todos aqueles que nos ouvem. É o que eu oro a Ti no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha uma ótima semana em Cristo Jesus. Amém.